porque Jesus proclamou: "Meu Deus, por que você me abandonou?" A crucificação de Jesus Cristo, um momento central narrado no Novo Testamento, é mais do que um simples evento. É a concretização das profecias do Antigo Testamento. Este episódio simboliza o sacrifício supremo de Jesus pelos pecados da humanidade, envolvendo uma trama complexa de traição, drama e o cumprimento das Escrituras antigas. O ato de Jesus de enfrentar o sofrimento, em vez de evitá-lo, reflete sua profunda devoção em cumprir a vontade de Deus e expressar seu amor incondicional pela humanidade. A escolha de carregar a cruz até o local da execução, conhecido como Gólgota, ou o lugar da caveira, é um testemunho vívido dessa determinação. Todo esse episódio está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 27 a 31. Vamos explorar juntos essa narrativa, mergulhando nos ensinamentos que ecoam através dos séculos. No ápice da crucificação, Jesus foi pregado entre dois criminosos. Uma placa proclamando-o como o rei dos judeus, pairando acima de sua cabeça. Num cenário de desprezo e ridículo, cercado por inimigos, ele suportou a perfuração de seus pés. Enquanto pendia na cruz, Jesus pronunciou palavras de significado profundo, incluindo, por volta da hora nona, um grito angustiado: Eli, Eli, lema sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que você me abandonou? Este clamor ecoou, provocando especulações entre os espectadores, alguns pensando que ele chamava por Elias. A intensidade do momento foi evidenciada quando alguém correu e ofereceu a Jesus uma esponja embebida em vinagre azedo. Enquanto alguns aguardavam para ver se Elias viria para salvar Jesus da morte, as palavras ecoavam no ar. Este poderoso episódio está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 46 a 49, revelando uma profundidade de emoções e uma revelação crucial sobre a natureza da redenção. O ecoar do Salmo 22 torna-se uma melodia única nos Evangelhos de Mateus e Marcos, onde Jesus, em sua agonia e exultação, proclama o cumprimento dessa profecia. A expressão singular de Jesus, ao citar as palavras iniciais do Salmo, revela uma conexão profunda entre sua jornada e as Escrituras sagradas. A comoção de Jesus é evidente quando ele declara: meu Deus, por que você me abandonou? Essa exclamação se destaca como um momento singular, um rompimento momentâneo com o habitual chamado a Deus como Pai nos Evangelhos sinópticos. Aqui, Jesus chora, um verbo poderoso que denota emoção intensa e um apelo profundo a Deus. Contudo, o Salmo 22 não termina na agonia, há uma resposta divina. Você me respondeu: declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação eu te louvarei. Essas palavras revelam não apenas a dor de Jesus, mas também o propósito transcendental, pois ele experimenta algo inédito, a sensação de estar separado de seu Pai. Durante sua vida, Jesus enfrentou inúmeras angústias e sofrimentos, tanto físicos quanto emocionais. No entanto, este momento particular destaca-se como uma experiência única e essencial em sua missão de redenção. Em um momento transcendental, Jesus experimentou uma profunda sensação de abandono pelo Pai. Neste ponto crítico, uma sagrada transação ocorreu. Deus Pai, em sua infinita sabedoria, considerou Jesus como se fosse um pecador, conforme o apóstolo Paulo mais tarde registraria em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele fez Cristo, que não conheceu pecado, ser judicialmente pecado em nosso nome, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Este ato sublime tornou-nos aceitáveis diante de Deus, restabelecendo nosso relacionamento com Ele por meio de sua graciosa e amorosa bondade. Ao suportar a retirada da comunhão com o Pai e o derramamento de sua ira como substituto pelos pecados da humanidade, Jesus manifestou a mais profunda forma de amor e sacrifício.
Este é um pensamento que nos desafia a considerar como até os eventos mais dolorosos podem, de alguma forma, se encaixar no plano redentor de Deus. Isaías compreendeu esse mistério quando proclamou em Isaías capítulo 53, versículo 10. No entanto, o Senhor estava disposto a esmagá-lo, fazendo com que ele sofresse. Se ele se entregasse como oferta pela culpa, ele veria sua descendência espiritual. Ele prolongará seus dias e a vontade, boa vontade do Senhor terá sucesso e prosperará em suas mãos. Assim, mesmo nos momentos mais sombrios, a vontade de Deus continua a triunfar, apontando para a redenção e o cumprimento de seu plano divino. O grito de agonia ressoa significativamente, pois é raro para o ser humano entristecer-se com a separação de Deus ou considerar-se digno da ira divina. Contudo, esta era a verdadeira angústia de Jesus na cruz. Antes de sua morte e do momento em que o véu do templo foi rasgado em dois, uma notável transação espiritual ocorreu. Deus Pai, em um ato de amor incomensurável, transferiu toda a culpa e ira de nossos pecados para Jesus, que suportou isso perfeitamente, satisfazendo completamente a ira divina em nosso favor. Este evento crucial foi orquestrado para assegurar nosso perdão e reconciliação com Deus. Enquanto a agonia física que Jesus suportou foi terrível, a angústia espiritual na cruz, ao ser condenado pelo pecado em nosso lugar, era o aspecto mais temido da crucificação por Jesus. Este foi o cálice, a xícara da justa ira de Deus, que ele tremia ao beber. Assim, a cruz não apenas simboliza a redenção física, mas também revela a profunda transação espiritual que ocorreu para assegurar a reconciliação da humanidade com Deus. Cada gota desse cálice foi derramada para que pudéssemos experimentar a plenitude do perdão e da graça divina. Imagine-se prestes a enfrentar uma das mortes mais dolorosas que uma pessoa pode experimentar. Humilhação, insultos e a iminência da prisão estão à sua frente. Como você se sentiria? Em Lucas 22, Jesus, antevendo esse momento, afasta-se para orar ao Pai. No capítulo 22 de Lucas, versículos 41 e 42, encontramos Jesus afastando-se a uma curta distância, ajoelhando-se e suplicando: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus anseia que a taça da ira divina seja retirada, mas apenas se não houver outra alternativa. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele acrescenta, colocando um compromisso firme em cumprir a vontade de Deus. Ao enfrentar a rejeição iminente e a morte, Jesus coloca diante de Deus os fardos que carregará. Este retrato é extraordinariamente humano, revelando as profundezas das emoções de Jesus diante da morte. Lucas pinta Jesus não apenas como divino, mas também como alguém que pode se relacionar com nossas fraquezas e traumas. Jesus não é poupado da provação, sua dor é complexa e profunda. Este é um retrato autêntico de um Salvador que compartilha plenamente na experiência humana. Para compreender a agonia de Jesus, é essencial lembrar que ele voluntariamente suportou a penalidade merecida por milhões de pessoas devido ao pecado. No jardim, a humanidade de Jesus é revelada em sua plenitude. Na cruz, ele bebe a taça da ira do Pai, para que nós não tenhamos que enfrentar essa amarga realidade. Isaías, capítulo 53, versículos 3 até 5, articula poderosamente esse sacrifício. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristezas e dores e familiarizado com a dor. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não apreciamos seu valor nem o estimamos. No entanto, ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas e dores. Nós, ignorantes, pensamos que ele foi ferido, abatido por Deus e degradado e humilhado por ele, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossa maldade, nosso pecado, nossa injustiça, nossos erros.
A punição exigida para nosso bem-estar caiu sobre ele, e pelas suas listras estamos curados. A resposta à pergunta de Jesus, por quê? Começa a se desdobrar. Pode ser assim. Porque, meu filho, você voluntariamente escolheu tomar o lugar dos pecadores culpados. Você, que nunca pecou, decidiu fazer o sacrifício final, assumindo os pecados do mundo e recebendo minha justa ira sobre o pecado e os pecadores. Essa é a narrativa de redenção que ressoa através dos séculos, onde o amor supremo supera a mais profunda agonia. Os eventos da crucificação de Jesus ecoam os sentimentos expressos pelo rei Davi no Salmo 22. Meu Deus, por que você me abandonou? Salmo capítulo 22, versículo 1. Muitas pessoas desconhecem que Davi era também um profeta. Embora os salmos revelem os momentos emocionais de sua vida, muitos deles foram uma imagem do que estava por vir. O Salmo 22, em particular, se destaca como uma profecia vívida de sofrimento, assemelhando-se notavelmente à experiência de Jesus na cruz. Descreve aflições de maneira notavelmente semelhante às que Jesus suportou. A conexão entre a crucificação de Jesus e a profecia do Antigo Testamento é significativa, demonstrando que Jesus, o Messias, foi predito nas Escrituras hebraicas. As semelhanças entre o Salmo 22 e o relato da crucificação fortalecem a crença de que o sofrimento e a morte de Jesus eram parte do plano divino e do propósito divino de Deus. Este salmo é uma joia preciosa, retratando os profundos e intensos sofrimentos de Cristo. No Salmo capítulo 22, versículos 1 a 2, Davi clama: Deus meu, por que você me abandonou? Por que você está tão longe de me ajudar e pelas palavras do meu gemido? Ó meu Deus, eu chamo de dia, mas você não responde, e à noite, mas eu não encontro descanso nem sossego. Este clamor ressoa não apenas nos sofrimentos de Davi, mas ecoa através dos séculos, encontrando sua expressão mais completa na paixão de Jesus. O Salmo 22 inicia com uma cena angustiante, onde alguém que confia em Deus clama em agonia após sentir-se abandonado. Embora esse salmo descreva com precisão as experiências de vida do rei Davi, é ainda mais aplicável a Jesus, o Messias. Conscientemente, ele escolheu as palavras deste salmo para expressar a agonia que sentiu na cruz. Podemos estar razoavelmente certos de que Jesus meditou nas Escrituras do Antigo Testamento durante seu sofrimento e viu sua crucificação como um cumprimento do Salmo 22. Foi nesse momento que ele experimentou, em alma e corpo, o horror do descontentamento divino contra o pecado que ele voluntariamente assumiu. Embora Davi possa ter experimentado um sentimento semelhante, teria sido apenas uma sombra em comparação com a intensidade da experiência de Jesus. A conexão entre o Salmo 22 e a crucificação de Jesus destaca não apenas o cumprimento das profecias, mas também a profundidade da agonia que ele suportou para redimir a humanidade. Este salmo não é apenas um relato histórico, mas uma janela para a experiência íntima de Cristo na cruz. Antes de sua crucificação, Jesus viveu cada momento em um estado consciente de comunhão com Deus Pai, acompanhado por uma confiança contínua, tanto no Pai quanto no Espírito para auxílio. No entanto, no ápice de sua crucificação, Jesus experimentou um profundo desamparo e abandono, sentindo que o Pai estava distante e não vinha em seu auxílio. Para compreender a intensidade desses sentimentos, basta ler o Salmo 22, especificamente os versículos 12 ao 18. Nesses versículos, a descrição gráfica dos inimigos que cercam, a solidão e o sofrimento físico de Jesus ressoam profundamente. Muitos inimigos gostam de touros me cercaram. Touros fortes de Bazã me cercaram. Eles abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e que ruge. Estou derramado como água e todos os meus ossos estão desarticulados. Meu coração é como cera. Está derretido pela angústia dentro de mim.
Minha força secou como um fragmento de cerâmica de barro, e minha língua seca gruda em minhas mandíbulas. E você me colocou no pó da morte, pois uma matilha de cães me cercou. Uma gangue de malfeitores me cercou. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham para mim. Eles dividem minhas roupas entre eles e lançam sorte sobre a minha roupa. Essas palavras poderosas capturam a extensão da solidão e do sofrimento que Jesus enfrentou na cruz, ilustrando vividamente a profundidade de sua entrega pelos pecados da humanidade. O Salmo 22, nesse trecho, descreve de maneira urgente a terrível situação do abandonado, comparando seus opressores aos poderosos touros de Bazã, bestas formidáveis cuja força e fúria parecem intransponíveis. A narrativa continua, destacando a exaustão completa do abandonado. Fui derramado como água. Ele se sentia totalmente esgotado, sem forças para enfrentar a crise iminente. Em seguida, a descrição prossegue. Meus ossos estão desarticulados. Meu coração é como cera. Isso derreteu dentro de mim. Essa passagem não apenas descreve o sofrimento físico de Davi, mas também prefigura o sofrimento profetizado do filho de Davi na cruz. O homem crucificado foi colocado em uma postura deliberadamente difícil e tensa, e a agonia física da crucificação foi retratada por Davi com a precisão de um profeta do Senhor, apesar de Davi não ter conhecimento da prática da crucificação em sua época. A expressão "você me trouxe ao pó da morte" é uma frase poética comovente usada por Davi para descrever a extensão de sua miséria. Embora Davi não tenha perecido durante a crise retratada no Salmo, ele viveu para escrever salmos adicionais. No entanto, Jesus, o filho de Davi, não apenas se aproximou da beira da morte, ao contrário, foi lançado no pó da morte. A situação de Davi teria sido terrível, mesmo se ele estivesse cercado por amigos solidários. No entanto, sua angústia foi agravada pelo fato de haver violência e homens maus por todos os lados. Essas palavras evocam não apenas a dor física, mas a solidão e o cerco espiritual que Jesus experimentou na cruz. Poucas pessoas foram simpáticas ao filho de Davi quando ele faleceu. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, ele estava cercado por pessoas que zombavam, escarneciam e ridicularizavam. Sua intenção era tornar seu sofrimento ainda mais insuportável. O Salmo 22 prossegue: "Eles perfuraram minhas mãos e meus pés." O profeta Davi, em seus escritos, forneceu uma descrição das feridas que seu maior filho suportaria como resultado da crucificação. Outra linha do Salmo destaca a atenção indesejada que Davi experimentou em sua crise. Eles olhavam e olhavam para mim. Em sua agonia, Davi foi transformado em um objeto de atenção indesejada. Seus algozes não apenas lhe negaram a dignidade de sofrer em privacidade, mas também expuseram tudo aos olhares curiosos. Da mesma forma, o grande filho de Davi foi incapaz de se esconder dos olhares indesejados de indivíduos cruéis e zombadores enquanto estava pendurado na cruz. A narrativa continua. Eles dividem minhas roupas entre eles, e sobre as minhas roupas lançaram sortes. Davi foi tão humilhado diante de seus agressores e tão indefeso diante deles que roubaram suas roupas para usá-las para seus próprios fins. Essas palavras pintam um quadro impressionante da crueldade e da desonra que Jesus enfrentou durante sua crucificação. O Salmo 22 foi cumprido de uma maneira ainda mais literal na experiência de Jesus do que foi na vida de Davi, semelhante a outras características da passagem. A cena descrita no Salmo, onde lançam sortes para as roupas de Davi, foi reproduzida literalmente no pé da cruz de Jesus. Soldados lançaram sortes para decidir quem ficaria com as roupas que ele usaria em sua crucificação, seguindo os costumes da época. No Salmo, capítulo 22, versículos 24 e 25, encontramos palavras de triunfo de Davi que se cumpriram perfeitamente em Jesus.
pois ele não desprezou, nem detestou o sofrimento dos aflitos, nem dele escondeu o seu rosto. Mas quando ele clamou a ele por ajuda, ele ouviu. Meu louvor será para você na grande assembleia. Eu pagarei meus votos feitos na hora da angústia, diante daqueles que o temem reverentemente, pois ele não é desprezado nem a bordo da aflição dos aflitos. Essas palavras expressam uma profunda sabedoria espiritual e profundidade. O Deus que respondeu ao abandonado também permitiu a aflição dos aflitos. Deus usou e continuará a usar essa aflição para grandes propósitos. A crucificação de Jesus não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas também parte de um plano divino mais amplo para a redenção da humanidade. Ao explorar a profunda pergunta de por que Jesus disse, meu Deus, por que você me abandonou?", mergulhamos em um dos momentos mais carregados de emoção da vida de Jesus. Este enunciado, encontrado em Mateus capítulo 27, versículo 46, e Marcos capítulo 15, versículo 34, ecoa com a profundidade da experiência humana e o mistério divino. Não foi apenas um sinal de sua profunda dor e sofrimento. Também foi um momento que completou uma previsão feita há muito tempo, encontrada na primeira linha do Salmo 22. O Salmo 22, escrito por Davi, é uma expressão sobre alguém passando por muitas dificuldades, mas eventualmente encontrando resgate e alívio. Jesus de Nazaré cumpre a profecia messiânica do servo sofredor do Senhor, conforme registrado em Isaías, capítulo 53, versículo 12, Marcos, capítulo 15, versículo 28 e Lucas, capítulo 24, versículo 46. Este grito da cruz não é apenas uma expressão de dor, é também um cumprimento de profecia. Ao invocar esta escritura, Jesus se identifica com a profecia do Messias no Antigo Testamento. Os paralelos entre a crucificação de Jesus e os detalhes no Salmo 22 prevêem o Messias encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. Isso ajuda a fortalecer a confiança de que Jesus realmente era o Messias prometido nos escritos antigos. É um testamento poderoso de que Jesus é o Messias prometido, predito para sofrer e trazer redenção à humanidade. Essa conexão entre os eventos da crucificação e as profecias antigas é uma confirmação significativa da missão divina de Jesus na Terra. A expressão de Jesus sobre o sentimento de abandono o torna profundamente identificável para nós. Em tempos de sofrimento ou quando nos sentimos abandonados, podemos encontrar paz em saber que o próprio Jesus experimentou essas intensas emoções humanas. Este evento crucial é fundamental para as nossas crenças, mostrando que Jesus não apenas morreu uma morte triste, mas morreu com propósito. Esse ato foi realizado para reparar o relacionamento entre os seres humanos e Deus. Vemos Jesus como o Salvador que, ao passar pela dor e pela morte, trouxe as pessoas de volta a Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este versículo significa que Deus enviou Jesus à Terra para morrer por nós, para que pudéssemos ser perdoados e ter uma chance de vida eterna com Deus. Meu Deus, por que você me abandonou? Não é apenas um grito de dor, mas uma declaração sincera que ressoa com múltiplas camadas de significado na fé. Reflete a atitude de Jesus, o cumprimento da profecia, sua completa humanidade e sofrimento e a profunda natureza sacrificial de sua missão. Este momento permanece como uma pedra angular para todo crente, lembrando aos fiéis a profundidade do amor de Deus e a realidade da redenção por meio de Jesus Cristo. Ao refletir sobre as palavras carregadas de emoção na cruz, somos confrontados não apenas com o sofrimento humano, mas com um mistério divino que ecoa através dos séculos. A crucificação não é simplesmente um evento histórico, mas a manifestação máxima do amor redentor de Deus.
Ao ouvirmos o grito angustiado de Jesus, meu Deus, por que você me abandonou?", somos levados a um momento íntimo de comunhão entre a humanidade e o divino. Jesus, o Filho de Deus, experimentou o abandono para que pudéssemos encontrar aceitação. As profecias do Antigo Testamento, especialmente o Salmo 22, ganham vida como peças de um quebra-cabeça divino meticulosamente montado. Cada versículo, cada palavra, é um elo na corrente da redenção que se estende desde a antiguidade até o presente. Este é o cerne da mensagem cristã. Um Deus que se aproxima, que se identifica com nossas dores mais profundas. Ao compreendermos que o grito de Jesus não foi apenas uma expressão de dor, mas um cumprimento de profecia, somos chamados a uma resposta. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas a evidência tangível de um Deus que escolheu entrar em nossa história, carregando nossos fardos para que possamos experimentar a graça e a redenção. Este é o profundo mistério da cruz, um convite para contemplar a maravilha do amor divino que transcende o tempo e o espaço. Concluímos esta jornada com a certeza de que mesmo nos momentos de abandono e desespero, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco através das sombras, transformando nossas tristezas em alegria e nossa dor em esperança. Que essas reflexões inspirem uma busca mais profunda pela verdade espiritual e fortaleçam nossa fé na promessa de redenção. Que cada um que assista a este vídeo seja tocado pela mensagem do Evangelho e encontre consolo na certeza de que o amor de Deus é eterno. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada espiritual. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre convosco. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada até o final. Envie esse vídeo para um amigo e que Deus seja sempre contigo. Até a próxima.